Bom, gente, a lição número 1 que eu quero compartilhar com vocês... Oi, Ariana, amiga, boa noite, tudo bem? Bem-vinda! A lição número 1 que eu quero compartilhar com vocês é uma lição fundamental que eu friso muito com vocês aqui na educação financeira de vocês. E que foi algo muito frisado em todo o meu decorrer de aprendizado da educação financeira também. Por isso que eu volto a frisar e vou trazer cada uma das habilidades. Lição número 1. O Pantera Negra teve que desenvolver a inteligência emocional. Eu falo sempre para vocês cuidarem das emoções, não é mesmo? Dinheiro está totalmente vinculado com as emoções de vocês. Tem pessoas que estão ansiosas, gastam mais. Tem pessoas que estão com raiva, gastam mais. Tem pessoas que estão depressivas, gastam mais. Tem outros que são mão de vaca, não ajuda ninguém, só quer o dinheiro para ele. Então, as emoções estão totalmente atreladas com o dinheiro. Por isso, nós devemos, dentro da educação financeira, buscar em trabalhar a inteligência emocional, ok? E dentro da inteligência emocional, que é o livro, né? Eu aprendi com o Daniel Goleman, que é um livro que eu super indico para vocês, a teoria da inteligência emocional. Ele nos traz 5 habilidades que são extremamente necessárias para que nós possamos liderar a nossa própria vida, o nosso próprio ser, a nossa liderança profissional, porque eu acredito que mesmo se você não é um gerente, um diretor, mas você atuando naquela área que você atua, você é líder de você mesmo. Então você precisa desenvolver a sua inteligência emocional. E quando recebe o seu salário, também, ok? Então, a primeira habilidade é a autoconsciência, a segunda, a autorregulação, a terceira, a automotivação, a quarta, empatia. Já fiz uma live só sobre empatia, depois vocês buscam lá no meu canal do YouTube, tá? E a quinta habilidade são as habilidades sociais. Eu separei elas para a gente ir um pouquinho mais a fundo, porque eu acho que essa questão da inteligência emocional é muito importante dentro dos personagens desses super-heróis. Mas a gente está focado aqui hoje no Pantera Negra. Então vamos lá, o que eu vi aqui com o Pantera Negra, né? Como que ele conseguiu obter a habilidade da autoconsciência? O que é autoconsciência? É a capacidade de reconhecer as suas próprias emoções. Vocês têm essa capacidade? Olha só, em uma parte lá do filme do Pantera Negra, ele percebe que eles erraram, toda a nação Wakanda, que é uma nação africana que está meio que camuflada no meio do mundo, porque eles tinham medo de ser descobertos por tamanha tecnologia e também pelo metal que eles tinham lá dentro da nação deles. Então, a emoção da nação, do rei, era o medo. Eles sentiam muito medo de ser descobertos por outras nações, aonde eles ficavam, e o ser humano destruir o Wakanda. Só que o rei Pantera Negra, ele descobriu que esse medo estava acabando com a nação, que a nação tinha coisas muito maiores a serem feitas para as outras nações no mundo, para poder ajudar mais e mais pessoas. Então, o Pantera Negra, ele foi muito sensível ao perceber que o medo era o que atrapalhava aquela nação que era muito próspera financeiramente, tá? Deixa eu ver aqui quem tá me escrevendo. Wanda, boa noite, tudo bem? Luiz, a Isabela entende das coisas, ela curte, ela adora. Olá, tudo bom? Francielton, boa noite. A segunda habilidade que ele desenvolve no seu reinado, né, que é uma das inteligências emocionais, é a autorregulação, que o Pantera Negra conquista. O que é autorregulação? Capacidade de lidar com as próprias emoções. E aí, vocês sabem lidar com as suas emoções? Com a raiva, com a ira, com o medo, com a alegria, com a tristeza? Vocês sabem? As pessoas têm muita dificuldade de saber lidar com as suas emoções e se perdem nesses desequilíbrios emocionais da vida. Já o Pantera Negra, a gente vê que teve ali, né, uma traição familiar. Quem já assistiu
sabe, quem não assistiu não sabe, mas eu vou contando um pouquinho da história. Teve uma traição familiar e ele descobre que o seu pai, que já tinha falecido, por isso que ele assumiu o reinado, matou o seu próprio tio. E o seu tio tinha um filho na terra, que é aqui no nosso meio. E esse filho ficou sozinho na terra quando criança, entrou no quarto, se deparou com o pai morto e teve que aprender a se virar sozinho desde criança na terra. E quando o Pantera Negra descobre a atitude do pai, ele fica muito revoltado com aquele pai. Ele começa a sentir uma ira, uma revolta, até mesmo um sentimento de ódio por aquele pai. E aí ele consegue entender que os erros do pai dele, depois que passa esses sentimentos de revolta, os erros do pai dele não definiam quem ele era. Porque a gente fica muito confuso muitas vezes, né? Até mesmo dentro da nossa vida financeira. Às vezes a nossa família errou lá atrás e nos deixou num perrengue financeiro. E aí a gente quer ficar culpando aquele ser, aquele familiar que fez aquele erro com a gente. Mas só que o erro daquele familiar não pode determinar nenhum de vocês, ok? Vocês têm que ultrapassar. Se a pessoa errou, ela tem que assumir o erro para a vida dela e ela arcar com as consequências do erro. Só que aqui o Pantera Negra é que estava arcando com as consequências do erro do pai. Por isso que ainda ele ficou mais revoltado, sabe? Porque o primo já adulto estava atrás dele para tomar o reinado dele. Oi mãe, tudo bem? Vamos lá. Depois vai ficar gravado, mãe, aí você assiste, tá bom? A terceira habilidade da inteligência emocional que o Pantera Negra demonstra no filme é a automotivação. O que é automotivação? Capacidade de se motivar e de se manter motivado. Gente, o que eu mais vejo são pessoas querendo desistir de um monte de projetos na vida ou desistir de melhorar a sua vida financeira porque qualquer dificuldade que ultrapassam já não acreditam que vão ser capazes de conquistar o melhor que Deus tem para elas. A desistência é muito maior do que a persistência na vida do ser humano. E aqui o Pantera Negra no filme, ele entra num combate com o primo, que o primo acha o Wakanda, né? Que o Wakanda tá camuflada no meio do mundo, ele acha o Wakanda, entra em combate com o Pantera Negra e vence para disputar o trono do rei. E ele vence e ele ainda joga o Pantera Negra abismo abaixo. Todo mundo acredita que o Pantera Negra morreu. Mas não, depois de alguns dias, a mãe e a irmã encontram um Pantera Negra com uma tribo vizinha, mas assim, quase que morrendo. A mãe consegue curá-lo e aí nessa cura, nessa volta dele, ele volta muito mais motivado do que quando ele combateu a primeira vez com o seu primo. Porque o primo dele tinha um ódio muito grande pela família, né, do pai dele, que é o tio do Pantera Negra. Então, ele sai ali daquela tribo vizinha muito motivado em conquistar de volta o seu trono, em honrar a palavra de rei dele, de defender a nação Wakanda. E ele decide ir atrás do primo, lutar, né, aquela luta final para vencer o primo. E claro, ele já tinha perdido uma luta, já tinha quase morrido, assim, passado aquele perrengue, mas ele voltou e voltou muito mais motivado e isso fez vencer. Então, ao invés de nós, né, as pessoas quererem parar no meio do caminho porque passou por uma dificuldade, porque alguém disse não, porque uma porta se fechou, porque você não conseguiu ainda fazer o investimento para tal sonho que você quer, você tem que persistir, você tem que seguir um caminho, você tem que ter foco. Você tem que ter a automotivação, saber cair, se reerguer e tomar a motivação de volta para aquilo que você quer. É normal a gente, às vezes, perder uma motivação quando o caminho está muito difícil. Mas a gente tem que entender que nessas perdas de motivação, a gente tem que saber trazer a motivação ainda maior lá dentro de nós. Isso é muito importante. E nós vemos isso na vida do Pantera Negra, neste momento do filme, tá bom? A
quarta habilidade da inteligência emocional do Pantera Negra é a empatia. O que é a empatia? Vocês lembram? Capacidade de enxergar as situações pela perspectiva do outro. O Pantera Negra estava muito bravo com o primo dele que, né, tomou ali o posto dele, estava querendo fazer as coisas erradas, com o coração ruim, mas ele se colocou no lugar do primo, ele ficou ali, mostra durante o filme como ele imaginando o primo sofrendo quando ele entra dentro do quarto e se depara com o pai morto no apartamento, a vida deste primo sozinho, sem ninguém, sem nenhum familiar para cuidar dele desde criança. Então ele sente ali piedade, misericórdia pelo seu primo, mas o primo é muito malvado, o bicho é ruim, o ódio do primo é muito maior, mas o Pantera Negra soube desenvolver a empatia para poder entender o sentimento do seu primo e ele não deixar virar aquilo pessoal, ok? Porque quando algumas situações se tornam pessoais, a gente não consegue resolver. Por isso que é muito bom a gente saber se colocar no lugar do outro, para entender o sentimento do próximo. Que na maioria das vezes o ser humano não consegue desenvolver essa habilidade da empatia, tá? E é importante na sua vida financeira, é importante nos seus relacionamentos sociais, tá bom? E a quinta habilidade são as habilidades sociais, é um conjunto, né, de capacidades envolvidas na interação social. Eu percebi ali durante o filme do Pantera Negra que, mesmo ele sendo rei, ele nunca deixou de estar entre os seus. Como assim? Ele caminhava pelas ruas de Wakanda, ele gostava de ver como que estava funcionando a cidade, né, o seu país, a sua nação por perto, andando ali entre os seus. Não era porque ele era rei que ele não andava, não caminhava na rua, não ia até a parte rural do país dele, ver ali as pessoas que cuidavam da parte rural, ele ia também, conversava com os seus, ele sempre estava muito próximo. E geralmente um rei nunca está muito próximo assim da população, né, das pessoas mais populares. Eles sempre estão separados, mas o Pantera Negra não, ele sempre estava ali, próximo, caminhando nas ruas, tranquilamente, indo até as áreas rurais, vendo como as coisas estavam caminhando, vendo com seus próprios olhos. Vocês devem também desenvolver essas habilidades sociais para que vocês possam ter melhorias na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E essas melhorias na sua vida profissional vão te trazer resultados financeiros. E os resultados financeiros têm a vir com essas habilidades sociais que a gente desenvolve, porque a gente precisa de pessoas, certo? Qualquer um aqui eu acredito que vende alguma coisa. Vocês vendem algum produto ou algum serviço. E algumas outras lives eu já até falei, vocês vendem a si mesmo quando vocês fazem uma entrevista, né? Como profissional. Nós já vendemos o nosso profissional no momento de uma entrevista, quando vamos buscar novos empregos. Então, o ato de vender é um ato muito comum na sociedade. Por isso que a habilidade social é muito importante para a gente poder ter uma crescente na nossa vida financeira, tá bom? Então, fica aí. Importante demais vocês desenvolverem as habilidades para obter inteligência emocional. Essas 5 habilidades, ok? Para vocês crescerem pessoalmente, profissionalmente e financeiramente, tá? Lição número 2 que eu tirei do filme Pantera Negra é que nós devemos corrigir os erros do passado. O que o Pantera Negra viu? O pai dele matou o tio, largou o sobrinho lá na terra, aqui na terra sozinho. E, além disso, sempre se esquivou de toda a sociedade humana, com medo da sociedade humana destruir o Wakanda pela ganância, porque o Wakanda é uma nação muito próspera. Lá eles têm o metal mais forte do mundo e esse metal produz muita tecnologia de ponta. Então, eles tinham muito medo do ser humano, como eles chamavam de colonizadores no filme, descobrir este metal em Wakanda
e querer fazer o que eles já fizeram e fazem ainda no nosso mundo atual, que é dividir e construir o mundo e construir a terra, né? Dividir e construir a terra, destruindo o mundo. Um fator muito importante que a gente percebe em Wakanda é a natureza, o meio ambiente. Existe a metrópole ali, mas existe o cuidado com o meio ambiente. A gente vê que essas áreas, né, de matas, de cachoeira, são muito bem preservadas. E eles não deixam, a nação não deixa essa prosperidade do país, né, lá na África, se tornar ganância. Eles fazem com que essa prosperidade traga retorno para toda a população, para que todos possam ter uma vida mais próspera. E o medo deles era que o ser humano, nós aqui da Terra, descobrisse essa prosperidade e esse metal e quisessem acabar e destruir com Wakanda. Só que ele entendeu que eles deviam corrigir todos esses erros. O erro do pai com o primo e com o tio, e esse erro de não querer ajudar o restante do mundo, de não querer assumir responsabilidades, visto que eles eram muito capazes de assumir responsabilidades com o mundo, porque era uma nação muito, muito próspera, muito tecnológica, entenderam? Era uma nação muito acima de qualquer outra nação, Wakanda, tá? Então ele decidiu corrigir os erros do passado fazendo o quê? Ele construiu um conjunto, como que é o nome? Conjunto de Ajuda de Wakanda, um Instituto de Ajuda a Wakanda. Eu até anotei aqui, peraí, o nome do Centro de Ajuda Internacional Wakanda. Ele decidiu construir esse Centro de Ajuda Internacional Wakanda no bairro em que seu tio e primo viviam aqui na Terra. Ele comprou vários empreendimentos no bairro, vários prédios, e ali ele criou um Centro de Ajuda Internacional do seu país para poder ajudar mais pessoas na Terra. Não deixar só o Wakanda protegida e prosperando, entenderam? Então ele começou a querer corrigir este erro, tá? A terceira lição que eu aprendi com Pantera Negra, né, que eu tive dentro do filme Pantera Negra, foi que a prosperidade, olha só, gente, a prosperidade financeira deve ser compartilhada. Nós devemos abençoar outras pessoas com as nossas finanças. Eu sempre falo isso para vocês, não é mesmo? Nesse momento que ele começou a entender que ele precisava corrigir os erros dele, toda essa mágoa familiar, essa traição familiar que eles passaram, junto com esse medo de encarar o mundo e poder compartilhar com o mundo as bênçãos que Deus entregou para aquela nação Wakanda, ele viu ali a necessidade de compartilhar com o mundo todo essa prosperidade do país dele em ajudar o mundo. Quando ele já decide criar esse Centro de Ajuda Internacional Wakanda, já é um primeiro passo de compartilhamento. Ele já foi ali, porque o tio dele e o primo viviam numa sociedade humilde nos Estados Unidos. Então, ele criou esse centro de ajuda dentro de uma sociedade que precisava de ajuda mesmo, entenderam? Para poder envolver pessoas, para poder dar oportunidade de crescimento às pessoas, tirar jovens da rua para não se tornarem marginais, entenderam? Floricultura Floresce, a Marilúcia, tudo bem? Bem-vindas, tá? Então, fica aqui. Quando nós prosperamos financeiramente, né? Quando obtemos a prosperidade financeira, nós devemos saber que essa prosperidade sempre deve ser compartilhada. O dinheiro que vocês ganham, que eu ganho, não é só para mim. Esse nosso dinheiro, ele deve servir para abençoar mais pessoas. E você não precisa ser rico ou milionário para fazer isso. Você pode fazer isso dentro da sua realidade financeira, ok? Tem pessoas que ficam esperando se tornar rico ou milionária para poder ajudar o próximo, mas não é necessário isso. Dentro da sua realidade financeira, você já consegue abençoar outras pessoas também, ok? Boa noite, que legal que vocês estão aqui. Lição número 4 com Pantera Negra, hein? Quero compartilhar com vocês. Nós devemos ser bondosos
e generosos. Eu falo muito sobre bondade e generosidade. As pessoas, quando tendem a ganhar muito dinheiro, a se tornar muito prósperas financeiramente, parece que elas esquecem da generosidade muitas vezes, ou da bondade. Parece que a ganância muitas vezes toma conta do seu ser e ela não consegue enxergar o próximo ao seu lado, a necessidade do próximo. E o Pantera Negra, ele enxerga a necessidade do próximo, a necessidade de ajudar mais pessoas e não só o Wakanda, porque o Wakanda era tão abençoada, com a tecnologia, com o metal que eles produziam financeiramente, que o Wakanda tinha como dever compartilhar toda essa bênção que Deus entregou para aquela nação com outras nações também. Eles não podiam continuar se escondendo, se esquivando da responsabilidade que eles tinham com o próximo. Não é porque o próximo não fazia parte de Wakanda que eles não tinham responsabilidade. Claro que tinham. E o Pantera Negra entendeu isso. Opa, a minha nação nunca assumiu a responsabilidade de cuidar do próximo em outras nações. Isso não pode acontecer. Nós devemos cuidar do próximo em outras nações. O medo não pode tomar conta. A gente não pode viver camuflado, fingindo que não estamos enxergando os problemas do mundo. Porque o Wakanda fez isso por inúmeras vezes. Eles viam os problemas do mundo, mas eles só centralizavam neles, porque o medo fazia com que eles não quisessem encarar o mundo para ajudar o mundo. Oi, Gilmar, boa noite, tudo bem? Bem-vindo, tá? Então, mais uma grande lição aí que o Pantera Negra nos trouxe, tá? Bondade, generosidade. E tem uma frase que eu ouvi no filme que ficou muito gravada na minha mente, que os reis, né, eles têm que ter grandes corações, ou seja, corações bondosos. E quando aqui a gente fala de reinado, né, porque o rei, ele lidera uma nação, ou um presidente, hoje falando, mas quando nós falamos de uma liderança tão alta assim de uma nação, nós devemos também trazer isso para escadinhas mais baixas. A liderança aí que você tem dentro do seu trabalho, dentro da sua família, a liderança que você tem com as suas finanças, com os seus recursos. Como que você vem usando da sua bondade e generosidade dentro das suas áreas que você lidera? Você vem sendo bondoso e generoso com você mesmo? Porque tem pessoas que se cobram tanto, que se acusam tanto dos seus erros, que nem elas mesmas se perdoam. E aí não conseguem evoluir e prosperar na sua vida. Então a bondade, a generosidade, ter uma grandeza de coração é algo importante para um rei, para um presidente, para um líder de família ou uma líder de família, para um líder dentro de uma empresa, ou então para essa liderança aí sua, dentro da área que você atua. Ah, eu sou vendedor de uma loja, então você é líder na sua atuação, você lidera a si mesmo na hora de vender. Você vem sendo bondoso, generoso com seus clientes? Você vem demonstrando essa grandeza de coração para que o retorno possa vir, não só retorno financeiro, mas o retorno de gratidão, de aceitação da sua pessoa dentro da sociedade, porque tem muitas pessoas que têm essa dificuldade de serem aceitas dentro da sociedade, porque criam escudos, porque criam barreiras. Mas quando a gente coloca a bondade e a generosidade à frente de qualquer escudo e barreira, essa nossa habilidade social se torna mais fácil. As pessoas começam a te enxergar com olhos diferentes, começam a ver Jesus refletindo em você. Entenderam? Boa noite, John. Tudo bem? Verdade, devemos ser bondosos e ajudar o próximo. Viu Pantera no filme Os Vingadores. Ah, você viu ele nos Vingadores, né? Então, mas assiste depois, John, o filme Pantera Negra, tá? Que é da história do Pantera Negra. É muito legal e tem muitos ensinamentos assim grandiosos e muito bacana, né? E traz bastante essa questão da cultura africana, da importância afro, né? Dentro do nosso mundo e como eles são prósperos.
Eu até já falei do Black Money aqui no meu canal, no meu IGTV, né, também aqui no Facebook, como essa comunidade afro é importante para o mundo. E o filme, né, o Pantera Negra, ele ressalta isso muito, muito. E ó, ele ressalta também a grandeza e o poder das mulheres, porque em Wakanda os guerreiros, né, os lutadores não são homens, são mulheres que defendem a nação. Eu achei também super interessante, porque é muito difícil você ver mulheres defendendo a nação, além da Mulher Maravilha. Outras, a gente sempre vê homens, né, como guerreiros, lutando para defender a vida do rei. E o Wakanda são mulheres guerreiras. Eu achei fantástico, porque ali no filme também representa muito cada uma das mulheres que estão me assistindo aqui hoje. Assistam depois, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu, por diversas vezes ali no filme, vi uma guerreira, falava, olha, eu lutando sobre isso, por aquilo, porque eu viajo, gente, eu tô assistindo o filme, mas eu sempre trago aqueles ensinamentos do filme pra minha vida, sabe? E aí eu comecei a ver ali aquela luta das guerreiras pelo seu rei, para defender o rei, para defender aquela nação. Eu achei fantástico, foi bem diferente, bem diferente. Vê sim, John, deve ser muito bom. E agora a gente está no meio de um feriado, né? Pode ser uma opção aí para você fazer aí tirar um dia aí para assistir o Pantera Negra, tá bom? Lição número 5, gente, falo muito para vocês disso, hein? Conhecer o seu propósito. Gente, o Pantera Negra, ele nem vivia mais em Wakanda, tá? Ele vivia na Terra. Mas depois do falecimento do pai dele, ele voltou para o Wakanda porque ele tinha muita clareza do seu propósito, que era reinar o Wakanda assim que seu pai deixasse o trono. Como o pai dele faleceu, ele teve que ir de uma hora para outra para Wakanda. E chegando lá, ele assumiu o seu posto, ele começou a exercer o cargo de rei da melhor forma possível, começou a compreender como ele deveria fazer as coisas, os combates e as batalhas que ele deveria ter, a humildade, as habilidades, né, da inteligência emocional que ele tinha que adquirir por inúmeras vezes, essa grandeza do coração e a bondade de estar entre os seus, de viver entre os seus, porque ali numa parte do filme, um grupo ali de Wakanda fala, você nem vivia mais aqui e agora você quer dizer que sabe de alguma coisa? Não sabe de nada? Ele ouviu, ele não se sentiu mal por aquilo, até mesmo porque ele foi para a terra, veio para o nosso país, né, para a nossa terra, para aprender. E os aprendizados que ele ganhou aqui na terra, né, ele pôde levar lá para a administração do país dele. Mas aquilo não o ofendeu, porque a clareza do propósito dele estava desde o momento que ele deixou o Wakanda. Ele, ao meu ver, né, eu imagino assim, que ele vou viver um tempo fora e depois eu volto para assumir o meu posto. E foi o que ele fez, sem revolta, sem indignação, sem achar que aquilo não valeria a pena porque ele queria viver em outro lugar, porque nós vemos que pessoas ficam revoltadas, vocês já viram? Em ter que às vezes abrir mão daquilo que elas tanto desejam para executar outra coisa, e aí as coisas não fluem bem. Mas quando nós realmente nos entregamos na mão de Deus para realizar o propósito de Deus na nossa vida, muitas vezes pode ser que o propósito de Deus não bata com os sonhos que você tinha lá atrás para sua vida. Vão ser diferentes. Eu, Vanessa, assumo que o meu propósito nunca foi meu sonho. Eu nunca imaginei que eu ia me tornar educadora financeira, estar tão exposta na internet. É um desafio se expor na internet, tá, gente? Não é fácil. Por mais que a gente possa ter a habilidade da comunicação, mas não é fácil. A gente fica com medo de errar, de falar alguma coisa errada, principalmente no começo, sabe? Hoje eu já tô mais descolada, mas ainda fico nervosa, porque eu sei da responsabilidade quando eu venho aqui falar sobre algo com vocês. Mas quando a gente tem domínio sobre um tema, se torna mais fácil, né? Então,
Deus me levou para adquirir a educação financeira, para me tornar uma educadora financeira, junto com os melhores do Brasil. Não sei se vocês viram a minha postagem que eu fiz aqui no Instagram, eu fiz nos stories. E aqui no Facebook eu coloquei nos meus feeds. O meu mentor de educação financeira estava anteontem lá no Planalto Central, ao lado do presidente da República, assinando um termo de responsabilidade de educar financeiramente a terceira idade, os idosos do nosso país. Porque a ABFIN, que é a Associação Brasileira de Educadores Financeiros, tem como missão trazer saúde financeira para todos. E nós sabemos que a terceira idade hoje sofre muito com essa mudança radical de se aposentar, ganhava um valor e de repente cai muito as finanças, né? Muda demais as finanças, os ganhos, para quem não soube se planejar para este momento. Então, essa afirmação, né, da ABFIN, que é a Associação Brasileira de Educadores Financeiros, é um passo adiante para o nosso país, para a terceira idade, porque nós sabemos que a terceira idade tende a viver mais tempo. Pessoas com mais de 60 anos hoje vivem até próximo aos 100 anos facilmente, ou passam dos 100 anos, né? Então, nós devemos cuidar muito bem da terceira idade, dos idosos do nosso país, para que eles prosperem também, para que eles encontrem o propósito da vida deles, porque muitos ainda não encontraram. Muitos viveram só ganhando dinheiro para pagar suas contas e ainda não descobriram o seu propósito, não descobriram a essência do seu ser, sabe? Então, gente, para vocês prosperarem na vida como um todo, que nem eu trouxe na semana passada sobre prosperidade na Bíblia, e prosperarem, né, assim, pontualmente no financeiro, o propósito tem que ter conhecimento. Vocês devem conhecer o seu propósito. Vocês sabem, já tem clareza do propósito de Deus na vida de vocês? Porque para a gente obter essa resposta, a gente tem que ir atrás dessa resposta de Deus. Então, eu convido vocês a buscarem incessantemente pela resposta do Senhor na vida de vocês. Qual é o seu propósito de vida? O que o Senhor espera de cada um de vocês aqui, ó, no meio de nós? Qual vai ser a atitude que você deve tomar para trazer relevância para a vida dos seus, da sua família, das pessoas que trabalham e convivem com você? Qual é o seu propósito? É muito importante. Então, Pantera Negra tinha clareza do propósito dele. Reinar Wakanda e sim ou sim. Perdendo o combate com o primo ou não, ele ia continuar reinando e batalhando pela sua nação, para poder fazer o que fosse melhor pelo seu povo, certo? Então ele não deixou de desistir, ele apanhou, ficou fraco, quase morreu, ficou lá entre a vida e a morte, mas ó, ele tinha clareza do propósito. A clareza do propósito faz a gente não desistir, porque a gente sabe. Quando o propósito está muito claro, a gente sabe no que investir, que horas dizer sim, que horas dizer não, que caminho seguir, que caminho não ir, porque aquele caminho não condiz com o seu propósito. Então ele tinha essa clareza do propósito. E na sua vida financeira você tem que ter clareza. Wakanda era próspera, era uma nação muito próspera, porque todo o reinado de Wakanda, que antes era o pai dele, tinha clareza no propósito da nação. Era uma clareza de um propósito de entregar uma nação próspera, não só o rei ser próspero, mas toda a nação ter alcance à prosperidade e cuidando do meio ambiente, cuidando de tudo que Deus entregou para aquela nação, tá? E a sexta lição, que para mim é a mais importante, eu acredito que vocês também vão concordar comigo, é a lição da fé. Gente, desde o momento que o Pantera Negra volta para Wakanda e ele começa a passar pelo processo para assumir o trono, eles começam ali um processo espiritual com o rei.
E eles trazem até de uma maneira figurativa ali no filme o nascer de novo, que é aquela coisa do batismo, né? Que nós vamos para as águas, deixamos aquele ser humano antigo para trás e nascemos de novo para nos tornarmos um novo ser, o ser que está aprendendo a amar como Jesus. E eles fazem esse processo no filme, até chega a enterrar o rei, e o rei neste momento de ser enterrado, é como se ele fosse ao céu e encontrasse o seu pai, e ali o seu pai lhe dá coordenadas para o seu reinado. E isso acontece com a gente. Para quem se entrega ali numa vida de fé, de retidão a Deus, nós, de uma forma ou de outra, a gente decide a ouvir a Deus para qualquer tomada de decisão na nossa vida, antes de dizer sim ou não. E é o que acontece com Pantera Negra. O processo espiritual é do início, meio e fim, para que ele pudesse reinar bem o Wakanda. Então, eu acho fantástico que não é só dentro do filme do Pantera Negra que os super-heróis, né, trazem aí um contexto bíblico. Sempre trazem um contexto bíblico nos filmes dos super-heróis, de uma forma ou de outra. E eles são super tecnológicos, aí vem de um outro planeta, de um outro mundo, né? Tem umas coisas bem diferentaças, assim. Mas o contexto bíblico, de uma forma ou de outra, sempre aparece nas histórias dos super-heróis. E aí aqui no do Pantera Negra, tem esse ato do nascer de novo, que é fundamental para todos nós que somos cristãos, né? Decidimos viver o amor de Jesus, a gente tem que apagar aquele antigo ser, irmos, né, para a imersão na água, nos batizar e nascer de novo. Eu lembro no meu batismo, gente, a sensação maravilhosa de voltar das águas, sabe? Assim, era como se a alma, e estava mesmo, né, estivesse lavada, sabe? Eu queria até compartilhar com vocês a passagem bíblica sobre, deixa eu ver aqui, sobre o nascer de novo, né? Tá aqui, ó, em João 3, 5 a 7. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Então esse processo do nascer de novo para o rei lá em Wakanda ocorre, como é citado na Bíblia, para que ele possa apagar tudo que não é bom dele, e ele trazer esse coração, esse espírito de retidão, né, para Deus, para sua nação, para poder fazer o melhor para os seus. E o espiritual no filme é mostrado no início, no meio e no fim. É claro que não de uma forma bíblica, de uma forma lá diferente também, porque tudo é diferente no meio desses super-heróis, mas o interessante é eles trazerem de uma forma figurativa os contextos bíblicos. Eu acho assim super importante, sabe? Em todos, até hoje que eu assisti, eu sempre vejo uma pontinha de Bíblia dentro das histórias. E eu quero compartilhar com vocês duas passagens bíblicas que falam da fé, porque o Pantera Negra, na hora em que ele teve a automotivação de voltar, de se reerguer, lutar pelo seu trono, para fazer a sua nação continuar próspera, cuidar dos seus, ele teve fé. Ele teve muita fé. E aí tem Hebreus 11, 1, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ele saiu, assim, eu vejo ali naquela cena quando ele sai do povoado que cuidou dele, que ele estava quase morrendo, para ir lutar. Ele saiu muito certo da vitória dele, mas ele ainda não tinha ganho nada. E o primo dele estava como um Pantera Negra também, tinha a mesma roupa, né? A roupa é super tecnológica, nada acontece com eles, enfim. Tinha a mesma roupa, tinha os mesmos privilégios que ele, de força, de velocidade e tudo mais,
que o Pantera Negra tem com a sua roupa lá, que é super tecnológica, tá? E outra passagem bíblica de fé que eu quero compartilhar com vocês é em Marcos 9:23, que diz: ao que lhe disse Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crer. Então, se vocês crerem, tudo pode acontecer na vida de vocês. A melhoria financeira, talvez você esteja aí passando um aperto financeiro, as dívidas crescendo por conta dos problemas da pandemia, problemas familiares, cada um tem os seus problemas, né? Problemas conjugais, mas se você crê que você vai ultrapassar, que você vai sobreviver sobre essa tormenta que talvez você esteja passando, e se você já vê a sua vitória, você vai conquistar. Isso é ser movido pela fé. E é o que nós vemos, né, com Pantera Negra ali, naquele processo dele ir lutar contra o primo. E ele estava todo ruim, né? Ele curou ali, a mãe dele curou ele, deu lá um remédio tal que curou ele num todo, fortaleceu o filho e ele voltou à luta. Mas não é só aquele processo da cura dele que faz a diferença. É o processo espiritual, porque mostra todo esse momento em que ele vai até o pai conversar, entregar suas dores, o processo todo do filme. Quem assistiu vai lembrar comigo. Ele entrega as dores para o pai, as revoltas para o pai, ele tira as dúvidas, ele descobre as verdades com o pai, e sempre neste processo de busca espiritual com o Senhor. Então, olha o grande aprendizado aí com esse super-herói, hein, que é o Pantera Negra. Fé. Deixar a sua vida firmada espiritualmente com Deus. Porque a gente só consegue realmente manter uma prosperidade, a gente só consegue realmente manter uma família, manter um trabalho, manter uma saúde física boa, uma saúde mental, uma saúde emocional, uma saúde espiritual e a saúde financeira legal, né? Quando nós vivemos, respiramos Deus. E o Pantera Negra ali, o processo todo, do início ao fim, a gente vê o quão ele fica ali envolvido nessa área espiritual. Então, por isso, vocês devem conhecer outros educadores financeiros que muitos não falam dessa área espiritual, porque não acham importante ou porque também não têm conhecimento dessa área. Ainda não são pessoas desenvolvidas nessa área, e tá tudo bem. Mas por isso que eu falo para vocês, não adianta querer se educar financeiramente sem trazer a presença de Deus nesse processo da sua educação. Porque o dinheiro, ele é necessário em todos os setores da sua vida. Ele é necessário para você cuidar da sua família, da sua saúde física, mental, emocional, espiritual. Como assim, Vanessa, espiritual? Ué, quem dizima precisa de dinheiro para dizimar. Quem entende da bondade e generosidade faz doações. E por aí vai. Pode ser doações de dinheiro, de tempo, ou de coisas que você já não utiliza mais. Mas pratica esse ato, certo? Mas a gente tem que estar sempre centrado no Senhor. Deus deve ser o centro de tudo isso na sua vida. E eu achei fantástico de ver isso ali dentro do filme do Pantera Negra, né? Que leva essa moçada a entender que, tipo, não adianta você querer ser um líder, ser rei, ter dinheiro, ter tecnologia, ganhar o mundo, se você não tiver um equilíbrio espiritual. Senão as coisas não funcionam bem, não é mesmo? E vocês? Essas são as 6 lições. Eu achei as 6 lições muito pertinentes para compartilhar com vocês. Eu falei, eu vou compartilhar com eles as lições que eu obtive do filme, porque eu acho bem relevantes. Vamos lembrar, então? Lição número 1, inteligência emocional. Lição número 2, corrigir os erros do passado. Lá nas finanças, como vocês podem corrigir os erros do passado? Deixou uma dívida lá atrás, caducou, nunca paguei mais. Pague.
Tô devendo um irmão e nunca mais paguei o meu irmão. Pague-o. Ou vai lá, olha, agora eu não vou pagar, mas eu sei que eu tô em dívida com você, mas como a gente pode acertar isso? Mas pague. Eu entrei numa pirâmide financeira, isso é furada. Sai da pirâmide, tira o seu dinheiro de lá e coloque num investimento que você pague, né, que seja realmente lícito. Tô ganhando dinheiro de forma ilícita. Será que esse dinheiro vai te levar a uma verdadeira prosperidade? Né? Analisa aí, se vem um dinheiro sem você ter que pagar impostos, esse dinheiro não é lícito, tá bom? A mesma coisa investimento, pirâmide, geralmente você não paga imposto, então esse dinheiro também não é lícito, ok? Então corrigir os erros do passado, o que você errou lá atrás com as suas finanças, não permaneçam mais errando. Apague esses erros na sua vida financeira e comece a ter as atitudes frutíferas aí para sua vida financeira. Corrige os erros lá do passado e faz sua vida ser diferente agora. A lição número 3 é que nós devemos, através da prosperidade financeira, compartilhar com outros, né? Então, sempre abençoar outras pessoas. O nosso dinheiro não é só para gente, é um dinheiro para poder abençoar outras pessoas. E além da prosperidade financeira que nós devemos compartilhar e abençoar outros, ao desenvolver esta lição na sua vida, você desenvolve a bondade, a generosidade, uma grandeza de amor no seu coração, que foi a 4ª lição, a lição da bondade e generosidade do Pantera Negra. A lição número 5 com Pantera Negra foi conhecer o seu propósito. Ele tinha clareza do propósito dele. Por isso que é muito importante todos vocês ter clareza do seu propósito. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito, você tem que orar, pedir a Deus a resposta pelo seu propósito, tá bom? E a número 6, a fé, tudo firmado em Deus. Cada passo, cada atitude, cada momento difícil, sempre buscando equilibrar o espiritual para trazer isso aqui no meio de nós e você tomar boas atitudes, as atitudes que o Pai te ensina, né? Lá o Pai era o pai físico dele, que ensinava ele nos momentos que ele voltava e tinha um encontro com o Pai. Mas nós temos o nosso Pai, que é o nosso Deus, então é com Ele que nós devemos todos os dias falar, não é mesmo? Para a gente poder prosperar, para a gente poder crescer e avançar, tá bom? Bom, gente, deixa eu ver aqui, ó. No Facebook, 67 pessoas disseram que não viram o Pantera Negra. Então, eu espero que com esta live de hoje, vocês fiquem motivados a assistirem o Pantera Negra, tá? E 37% disseram que sim. Quem já assistiu e pegou aí essas lições que o Pantera Negra traz pra gente, assiste de novo para você ver cada lição sendo colocada em prática pelo Pantera Negra, tá? Oi, Daniele, tudo bem? Leonardo também, Vanilda, boa noite, tá? Sejam bem-vindos. Bom, gente, olha, essas são as lições que eu queria compartilhar com vocês, essas 6 lições de vida com este super-herói. É bom, né, trazer um pouco de entretenimento, um pouco de leveza nas lives também para a gente poder aprender. E se você se sentiu abençoado com essas lições que o filme traz para a gente de uma forma subliminar, compartilhem, gente, ó, aqui no Instagram é só você pegar esse aviãozinho aqui, ó, tá vendo? E compartilhar com os amigos e familiares de vocês. Tá tão, né, no auge aí o Pantera Negra, tá todo mundo falando desse filme, todo mundo querendo assistir. Infelizmente o Pantera Negra, né, faleceu a semana passada. Que Deus abençoe a sua família, né, que Deus o tenha. E vocês aqui do Facebook, compartilhem também na sua página aí do Facebook. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se interessar e vão se sentir muito abençoadas ao assistir o Pantera Negra, ganhar estes ensinamentos, porque geralmente as pessoas querem assistir os super-heróis para verem as brigas, as lutas, os efeitos especiais, as roupas super tecnológicas que eles usam, né? E não se atentam aos grandes valores e princípios que eles trazem pra gente.
e muitos princípios são bíblicos que estão ali dentro do filme, tá bom? Pessoal do Face, alguma dúvida? Pessoal do Instagram, alguma dúvida? Bom, gente, se não tiver dúvida ou se vocês depois quiserem me escrever, podem me escrever, eu vou estar aqui para atender vocês, tá? Eu desejo a vocês um feriado maravilhoso, descansem, curtam com a família de vocês, né, com os seus, façam coisas bacanas, diferentes, não tá dando para fazer coisas excepcionais, mas faça desse momento mais intimista ser gostoso e agradável entre os seus, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês neste feriado. Na terça-feira eu volto aqui para mais uma live para a gente poder debater mais um tema, para a gente poder desenvolver a educação financeira na vida de vocês, tá bom? Chegamos ao fim de mais uma live. Agradeço a sua presença. Eu sou a Vanessa Nascimento, educadora financeira. Quarta-feira da semana que vem eu estarei ao vivo com um novo tema aqui no YouTube para vocês. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aqui embaixo, já dê um like neste vídeo, toque o sininho para você sempre ser notificado quando houver vídeos novos.